Fala rapaziada, então meu nome é Juliano, sou estudante de História da UFRJ, fazendo parte aqui do projeto do pré-vestibular comunitário Utopia, né? A gente vai estar tentando ajudar o pessoal que não tem acesso à educação maneira, não tem acesso a um material bom. A gente vai estar tentando passar aqui a nossa visão da melhor forma possível para ajudar vocês a fazer a prova do Enem que está se aproximando, né? Então eu preparei um recorte cronológico aqui, eu vou dar aula de História. Preparei um recorte cronológico que começa em Antigo Regime, formação dos Estados Nacionais modernos, passando pelos principais pontos, né? Iluminismo, Revolução Industrial, até a Guerra Fria, e se sobrar tempo, né? Se houver tempo, a gente vai falando sobre outros temas e tentando ajudar da melhor forma possível aí. Valeu? Bom, começando a nossa aula de hoje, né, primeira aula, o Antigo Regime e a formação dos Estados Nacionais modernos. Tem uma charge aqui, né, que é a charge francesa de 1789, só que eu vou falar dela só depois. Bom, o Antigo Regime, a definição do Antigo Regime, né, ela foi uma definição trazida por historiadores que vieram depois, né, principalmente pelos revolucionários franceses que vieram depois da Revolução Francesa e alcunharam aquele período, né, que se viveu a Idade Moderna de Antigo Regime, que era algo que eles consideravam já velho, algo putrefato, algo que não servia mais. E o Antigo Regime, né, ele é caracterizado, ele foi um sistema, né, político, econômico e social que vigorou na Europa entre o final do feudalismo e o início da Revolução Francesa, ou seja, aquele período de 3 séculos entre o final do século XIV e início do século XVIII, e aí esse período é chamado de Idade Moderna. Foi esse período em que houve a formação dos Estados Nacionais modernos. A nossa ideia de Estado-nação, a ideia da territorialidade, da centralização, da unidade monetária, tudo isso que a gente tem noção hoje como Estado Nacional, foi forjado na época do Antigo Regime, na Idade Moderna. Bom, sempre quando a gente vai falar sobre um fenômeno histórico, né, uma questão histórica, a gente não pode falar sobre como se fosse algo que se deu da noite para o dia, como se a história fosse estática. A história não é estática, a história é o desenvolvimento de fenômenos que vão acontecendo de acordo com a luta de classe, de acordo com os fatores primordiais ali daquela sociedade, como relação de produção e tudo mais. Então, quando a gente diz a passagem de uma idade para outra, a gente não está falando sobre um acontecimento que virou a página e do nada se tratou de outra organização social. Não, a gente está falando de um processo que demorou bastante tempo, né? Passaram-se séculos. Só que para o ensino da história, a gente fala dessa forma para dinamizar o ensino, né? Para ficar mais fácil de compreensão, mas tenha em mente que não foi algo que aconteceu da noite para o dia, foi um processo. Então a gente tem que sempre falar do contexto histórico desses acontecimentos, a gente tem que falar dos antecedentes, né? O que forjou esse Antigo Regime. E, bom, já te comecei a pergunta, né? Quais fatores culminaram para o estabelecimento dos Estados Nacionais modernos na Europa? Primeiro ponto e principal ponto, né, que é o primordial que vai definir tudo o resto, a ascensão da burguesia e o declínio da nobreza feudal. Bom, antes do Antigo Regime, existia um sistema político e econômico, uma organização social na Europa chamada feudalismo. No feudalismo existia um rei, só que esse rei ele não governava de fato, porque o poder era descentralizado entre os feudos. Os senhores feudais, que compunham essa nobreza feudal, é quem de fato detinham esse poder, né? Com as suas cavalarias, com a sua produção. Quem detinha a produção de fato era a nobreza, através das relações de produção entre sucerania e vassalagem, né? A servidão. Eles detinham a produção durante o feudalismo e não tinham interesse em centralizar esse poder. Cada um descentralizadamente tinha o seu poder, o seu latifúndio. E então o rei passava a ser mera figura, né? Passava a ser um figurante ali, então ele não detinha um poder real. Nesse contexto, né, em que a igreja também é importante falar da igreja, detinha muita influência naquela sociedade, a igreja convocou as cruzadas, as chamadas cruzadas, que foram guerras religiosas, não cabe aqui destrinchar sobre elas, mas foram guerras religiosas para tentar retomar a terra de Jerusalém. E aí, nesse contexto das cruzadas, muitos camponeses pobres, alguns iniciantes da burguesia, a classe que já estava surgindo, trabalhadores, artesãos,
eles foram convocados para essas cruzadas, na promessa de ganhar um pedaço de terra, na promessa de adquirir ensino, novas práticas. E então, essa classe, né, que foi para as cruzadas, ajudar a Igreja Católica a retomar seu poder em Jerusalém, quando eles retornaram, eles já não queriam mais viver daquela forma, da servidão, certo? Esse foi um dos fatores, né, que culminou com o surgimento das cidades ali em torno dos feudos, e aí que a gente chama de burgos. Os burgos eram cidades muradas, né, que, bom, no feudalismo, o senhor feudal, ele, como obrigação, ele prometia a proteção aos seus servos, a essa classe desprotegida. Como essa classe recém-nascida não tinha como se proteger, então eles muravam essas cidades, certo? Eram cidades que tinham em torno de muros, e a atividade principal que vigorou dentro daquelas cidades foi o comércio, né? Então, a burguesia é uma classe que tem como característica principal o comércio, as trocas comerciais, a atividade comercial, e deixando de lado aquela velha produção agrícola, né? E explorando novas técnicas, o comércio, por assim dizer. E a nobreza feudal foi declinando, né? De acordo com o desenvolvimento da burguesia, do comércio, as antigas práticas foram ficando para trás, as práticas de agricultura, essas práticas de servidão que já não interessavam mais ao desenvolvimento da sociedade, né? Que agora existia já o pensamento de que só com a prosperidade comercial iria se alcançar a prosperidade econômica. Então a burguesia foi ascendendo enquanto a nobreza foi declinando, né? E alguns fatores que foram importantes, foram chave para esse processo de ascensão e desenvolvimento da burguesia, a gente pode citar, por exemplo, as grandes navegações. No período das grandes navegações, quando se descobriram novas terras, né? Quando a Europa decidiu descobrir, né, novos horizontes, esse período ficou conhecido como grandes navegações. E esse período das grandes navegações, ela fortaleceu muito o poder econômico da burguesia, porque ela proporcionou a descoberta de novos mercados, né? Com a expansão marítima, houve a descoberta de novas rotas comerciais, de novas redes, de novos compradores. Então, esse comércio que estava em ascensão forneceu as bases econômicas para a burguesia. Então, isso fortaleceu ainda mais o poder econômico da burguesia. O desenvolvimento da ciência, da indústria e a crescente urbanização também são fatores-chave para entender a ascensão da burguesia. Bom, a burguesia naquela época era uma classe revolucionária, né? Então ela representava tudo que era de novo naquela sociedade, inclusive o cientificismo, a ciência, né, em que essa época vigorava, o que era de comum, o que era de mais forte dentro da Europa, ainda era o clericalismo religioso, o dogmatismo, o misticismo. Então aquela burguesia, né, vê isso como obstáculo, então ela vai desenvolvendo novas práticas juntamente com a indústria. Então a ciência e a indústria vão se desenvolvendo aos poucos, até porque a burguesia ainda não está no status de classe dominante, então ela ainda não tem o poder para desenvolver plenamente a ciência, a indústria e a urbanização. Então esse processo se dá lentamente, aos poucos, que vai culminar depois com processos que foram mais marcantes, certo? Outro ponto importante, né, os acordos da burguesia com o rei. Bom, a gente já falou que no feudalismo, né, o rei não tinha tanto poder, o rei ele perdia seu prestígio, seu poder político para os senhores feudais, que ele poder se encontrava descentralizado ali. Então o rei ele não tinha um domínio sobre aquele território. Então a burguesia e o rei se aliaram, né, formaram uma aliança, formaram acordos para desenvolver uma centralização do poder político, a centralização da economia, a centralização de todo o conjunto social ali, porque isso beneficiaria tanto o rei quanto a burguesia. Beneficiaria o rei no sentido de que essa centralização política daria ao rei maior prestígio, maior domínio, maior controle sobre aquela sociedade que ele não tinha antes na época do feudalismo, e a centralização ajudaria a burguesia na forma de centralização de moeda, pesos e medidas. Isso é uma coisa que fortalece bastante o comércio, bastante a economia, fomenta e coloca a burguesia como
a organizadora, a centralizadora daquele processo econômico. Então, isso foi importantíssimo para o rei e para a burguesia, esses acordos que eles desenvolveram. E como consequência, né, do surgimento desse Estado Nacional, conforme esse Estado Nacional foi ganhando forma, esse Estado Nacional moderno foi se criando, houve a necessidade de um desenvolvimento de um exército nacional, que é uma característica dos Estados-nações também, né, ter um exército nacional, para tanto defender aquele território que agora era centralizado, quanto para invadir outros territórios, né, e conquistá-los, era necessário um exército nacional. Bom, o sexto ponto que eu quis trazer aqui para vocês, que é algo que não é muito cobrado, né, não é muito dito pelos historiadores, pela historiografia em geral, é o papel das classes populares, o papel que as classes populares exerceram nesse processo da formação dos Estados Nacionais modernos, que a gente está acostumado a ver a historiografia oficial tratar, né, essas classes mais populares, essas classes subalternas, como meros assistidores da história, ou seja, a história aconteceu e os camponeses e trabalhadores estavam ali apenas assistindo. Não, eles foram sujeitos ativos, são sujeitos históricos que participaram ativamente ali daquela luta, embora não tenham ascendido ao poder num primeiro momento, mas participaram ali ativamente daquela luta. Aí eu trouxe como exemplo essas revoltas, a revolta de 1358 na França e a de 1378 na Inglaterra, não, 1381 na Inglaterra, está errado no slide. Essas duas revoltas foram revoltas camponesas, em que os camponeses lutaram de armas nas mãos contra o clero religioso e a nobreza, contra aquele domínio que existia. Outro exemplo, né, a revolta dos Siompes, em 1378 em Florença, não foi uma revolta de camponeses, foi uma revolta de trabalhadores, artesãos, todo aquele conjunto que vivia, que estava começando a aparecer ali nas cidades. Eles chegaram a tomar o poder dos industriais e banqueiros ali, que eram representados pela nobreza ainda. Então, isso marcou um prelúdio do que viria a acontecer na formação desses estados nacionais e o declínio da nobreza. Então, esses golpes que os camponeses e trabalhadores deferiram contra a nobreza foi fundamental para a formação do Estado Nacional moderno. Falando sobre as principais características, né, desse antigo regime, desse sistema econômico, político e social que vigorou na Europa, né, falando sobre as expressões que existiram nele, né, existiram as expressões econômicas, a expressão social e a expressão política, né, porque, como a gente disse, se trata de um sistema econômico, social e político. Então, a expressão econômica desse sistema do antigo regime, que vigorou ali na Europa, foi o mercantilismo, ou chamado capitalismo comercial por alguns historiadores, já que marcou o início da ascensão da burguesia, o início do capitalismo. Então, o mercantilismo ele tinha várias características. Primeira característica, o metalismo. O metalismo nada mais do que o acúmulo de metais e pedras preciosas como uma demonstração de poder, de riqueza daquele estado, daquela nação. Inclusive, o ciclo do ouro aqui no Brasil, né, a extração da prata na América Espanhola, foram exemplos de práticas metalistas, né, que ocorreram durante a vigoração do mercantilismo na Europa. A balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? Nada mais é do que você exportar mais do que importar, ou seja, vender mais do que comprar. Prática comercial básica, né? Prática comercial básica da burguesia que permitiu uma certa acumulação de riqueza, né? Se você vende mais do que você compra, você acumula alguma coisa. Então, isso foi chave, né, para o período de acumulação primitiva, que foi fator determinante para a burguesia industrial depois, certo? Mas isso é assunto para outro momento. Protecionismo alfandegário, outra prática do mercantilismo. Protecionismo alfandegário, ele diz respeito à taxação de produtos que vêm de fora. É uma forma de defesa do mercado nacional, uma forma de estimular o desenvolvimento do comércio interno, certo? Mas esse protecionismo alfandegário, quem decidia essas taxas, esses impostos, era o próprio rei. E ele dava impostos, ele limitava a atuação da burguesia no comércio exterior, tanto quanto ele limitava a entrada de novos produtos. Então, o capitalismo comercial, o mercantilismo, ele ficava se baseando apenas por trocas ou
algumas práticas pouquíssimo lucrativas, né? Já que não existia essa liberdade a princípio. E outro ponto, o pacto colonial, ou exclusivismo metropolitano, né? Aí está exclusivismo colonial, mas é exclusivismo metropolitano. O que quer dizer o pacto colonial ou exclusivismo metropolitano? É a prática de somente as colônias, né, na época em que já existiam as colônias desses países europeus, é a prática de que essas colônias só podiam comprar e vender para as suas metrópoles, da mesma forma que essas metrópoles tinham exclusividade em explorar aquele território. Isso também colaborou muito para a acumulação primitiva, certo? Foi além apenas das trocas comerciais e iniciou-se já o processo de exploração de outras terras, no caso as colônias na América Espanhola e na América Portuguesa e na África também. Outro ponto, né, de característica do antigo regime são as relações sociais, que alguns historiadores chamam de sociedade estamental, porque não existia a possibilidade de ascensão das classes que eram subalternas para as classes que eram dominantes. Então era uma sociedade estamental e ela era baseada no nascimento, né? Aquela história do sangue azul, que a gente diz, é sobre isso. As classes, se você nascesse na burguesia, você morreria sendo um burguês. Se você nascesse no campesinato, você morreria sendo um campesino. Tirando algumas outras formas de ascensão, é óbvio, mas essa era a regra em geral, tirando algumas exceções, né, é claro, mas essa era a regra geral em que a sua classe era determinada pelo seu nascimento. Então a gente tinha como classes dominantes o rei, principalmente, o clero, que era a Igreja Católica, ainda tinha muita influência religiosa ali naqueles estados europeus, e a nobreza. Bom, aí você pode se perguntar, mas a nobreza não estava em declínio? Sim, a nobreza estava em declínio, porém, quando houve a ascensão dos Estados Nacionais modernos, se criou também algo chamado burocracia, a centralização administrativa. Então o rei ele colocou a nobreza, né, para administrar as instituições monárquicas, para fazer parte da administração pública, daquela nascente burocracia. Então a nobreza ela perde muito do seu poder econômico, mas ela não perde os seus privilégios de nascença, né? Ela não perde isso. E as classes dominantes, que representavam a grande maioria da sociedade, que sustentavam, né, aquele clero, aquela nobreza, aquele rei, era a burguesia, os camponeses e os artesãos, que pagavam a maior parte dos impostos e trabalhavam de fato, né, para sustentar aquela sociedade. Bom, a expressão política desse antigo regime foi o absolutismo monárquico. Quando a gente falou sobre a questão da centralização política ela se expressou no absolutismo monárquico, que é a centralização dos poderes nas mãos do rei, certo? Mas isso não quer dizer que o rei tinha um poder absoluto, que ele podia fazer o que ele bem entendia. É apenas um termo, né, para a gente determinar a centralização dos poderes nas mãos do rei. Ele tinha um amplo poder, sim. A expressão religiosa, né, foi a Igreja Católica. A Igreja Católica, mesmo com o fim do feudalismo, ela não perde o seu prestígio ali no antigo regime, ela continua bastante influente naquela sociedade, inclusive ocupando cargos públicos. A igreja ainda continua movimentando muito, influenciando muito a sociedade, e ela se beneficiou na época das grandes navegações, né, na época da expansão desse mercado, porque ela conseguiu exportar os seus valores cristãos para a América, para a América Espanhola, para a América Portuguesa, né? Então os valores cristãos foram expandidos na época dos Estados Nacionais modernos. E como toda prática né, exige um arcabouço teórico, um suporte teórico e ideológico, eu gostaria de citar aqui dois filósofos, dois teóricos que foram importantíssimos, né, para justificar, para dar um ar de naturalidade a esse processo do absolutismo monárquico. O Jacques Bossuet era um teólogo francês e ele falou sobre o direito divino dos reis, né, que aquele rei ele era absolutista, ele governava acima de todos porque ele recebeu esse direito de Deus, né? Era o argumento de Jacques Bossuet, ele só poderia prestar contas a esse mesmo Deus. Então esse era basicamente... E o Nicolau Maquiavel, né, com o seu livro chamado O Príncipe, né, que é um manual dedicado a príncipes, governantes e reis, que diz respeito a como se mantém aquele poder político que foi conquistado e como se expande aquele poder político, baseado no absolutismo.
Bom, agora eu trouxe aqui algumas questões para a gente poder resolver. Isso aqui é do Enem do ano passado, né? Enem 2020. Bom, abre aspas. Ordena-se pela autoridade do Parlamento que ninguém leve ou faça levar para fora deste reino ou Gales, ou qualquer parte do mesmo, qualquer forma de dinheiro da moeda desse reino, ou de dinheiro e moedas de outros reinos, terras ou senhorias, nem bandejas, vasilhas, barras ou joias de ouro guarnecidas ou não, ou de prata, sem a licença do rei. Fecha aspas. Huberman, História da Riqueza do Homem. A temática exposta no texto, referente à Inglaterra dos séculos XVI e XVII, caracteriza uma associação entre alternativa A, determinação de regras protecionistas e fortalecimento das instituições monárquicas. Letra B, racionalização da empresa colonial e reconhecimento dos particularismos regionais. Letra C, demarcação de fronteiras comerciais e descentralização dos poderes políticos. Letra D, expansão das atividades extrativas e questionamento da investidura divina. E letra E, difusão de práticas artesanais e aumento do controle do legislativo. Bom, se a gente olhar para o enunciado, né, ele está dizendo claramente do que ele se trata. Né? A parte final do enunciado diz que não se pode, né, transportar dinheiro, moedas, reinos, terras, qualquer tipo de coisa sem a licença do rei. Então a gente viu que uma das práticas do absolutismo, né, uma das práticas do mercantilismo, era o protecionismo alfandegário. Essas práticas de proteger o mercado nacional e colocar taxações, colocar leis, ou seja, apenas o rei poderia dizer respeito o que se podia exportar e o que se podia importar. Então a gente está falando aí da alternativa A, determinação de regras protecionistas, fortalecimento das instituições monárquicas. Bom, segunda questão do Enem também do ano passado. Certos músicos agradavam tanto ao público da corte por seu talento especial como virtuose ou como compositor, que sua fama se espraiava para além da corte local onde estavam empregados, chegando aos mais altos níveis. Eram chamados para tocar nas cortes dos poderosos, como aconteceu com Mozart. Imperadores e reis exprimiam abertamente prazer com sua arte e admiração por suas realizações. Tinham permissão para jantar à mesma mesa, normalmente em troca de uma execução ao piano. Muitas vezes se hospedavam em seus palácios quando viajavam e assim conheciam intimamente seu estilo de vida e seu gosto. Mozart, Sociologia de um Gênio. Com base no caso descrito, qual elemento histórico do antigo regime contrasta com o trânsito de intelectuais e artistas pelas cortes? A. Rigidez das estruturas sociais. B. Fragmentação do poder estatal. C. Autonomia de profissionais liberais. D. Harmonia das relações interindividuais. Ou letra E. Racionalização da administração pública. Bom, a questão diz ali que os músicos, né, eles conseguiam penetrar na alta sociedade através das suas músicas, através do encantamento que eles geravam aqueles nobres, né? E aí, o que a questão pede? Ela pede o que o antigo regime tem de contraste com isso, né? A gente viu que o antigo regime era caracterizado por uma sociedade estamental, uma sociedade bem definida, né, de classes. Então, o que contrasta, né, com essa locomoção entre classes que está no enunciado, que contrasta com isso do antigo regime, são as rigidez das estruturas sociais, certo? Alternativa A, o gabarito aí, então. Bom, terceira e última questão, essa é uma questão mais interessante, né, mais interativa, que a gente tem que analisar a imagem. A gente tem uma imagem ali, né, da coroação do Napoleão, e a pergunta é a seguinte: o gesto representado no quadro simboliza uma diferença entre o Império Napoleônico e a monarquia absolutista por, letra A, reduzir a autoridade do clero, letra B, instaurar a censura da imprensa, letra C, controlar a organização judiciária, letra D, suspender as pensões da nobreza, ou letra E, de respeitar a propriedade privada. Bom, a gente não estudou o Império Napoleônico ainda, mas a gente consegue matar essa questão basicamente sobre o que a gente aprendeu sobre a monarquia absolutista, né? Na imagem, primeiramente, o que a gente observa? A gente observa os clérigos ali em torno de Napoleão e o Napoleão tomando a coroa, né, do Papa e ele mesmo se coroando. Né? E a gente sabe que no período do Antigo Regime, na monarquia absolutista, a igreja tinha um papel importantíssimo. Né? A gente pode usar como exemplo Carlos Magno, que se ajoelhou para que o Papa se ajoelhou e beijou a mão do Papa enquanto o Papa coroava ele. Então aqui, já na coroação do Napoleão, o que a gente vê?
a gente vê um sinal, né, ao ele pegar a coroa das mãos do Papa e colocar na própria cabeça, ele admite ali, ele assume que não vai mais admitir aquela união entre Estado e Igreja. Então, o gabarito alternativo é reduzir a autoridade do clero. Show? Então, essa foi a aula de hoje, rapaziada. Espero que tenham gostado. Próxima aula a gente vai falar sobre iluminismo, né, corrente teórica importantíssima também para a ascensão da burguesia. E é isso, façam exercícios e fé em Deus.